Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu trago uma nova atualização da versão beta do Elive Linux. Recentemente eles atualizaram essa versão beta. O Elive Linux ele é bem interessante, ele tem essa versão aqui de 32 bits que você consegue rodar em máquina bem fraca. E ele também traz a versão de 64 bits. A versão 64 bits que ele traz aqui, para você fazer o download, você tem duas opções. A primeira opção é doar, você escolhe aqui o quanto você deseja doar e faz a sua doação e você recebe um link e baixa a ISO. Ou você também tem outros modos aqui, tem outras opções. A segunda opção aqui seria escrever um comentário. Só que não é apenas um comentário, você tem que mandar para eles um link de alguma coisa que seja referente ao sistema, como um comentário de um blog, um vídeo do YouTube. Você pode fazer isso. Inclusive, se você desejar, você pode pegar um dos meus... Eu tenho um vídeo dele aqui no meu canal, de uma atualização da versão beta anterior. Você pode, se desejar, copiar o link lá e mandar esse comentário e mandar o link do vídeo para eles, que você consegue baixar fazendo isso. Já a versão de 32 bits, você simplesmente coloca o seu nome aqui, coloca o endereço de e-mail e você recebe no e-mail um link para baixar a versão. Se você desejar mais facilidade, você pode entrar aqui no site de Struat, está aqui o Elive. Aqui eles te dão o link direto para baixar a ISO de 32 bits. A de 64 você não consegue por aqui. E aí você baixa diretamente daqui. Clica aqui e você já vai baixar. Você pode observar que eu cliquei aqui e já baixei a versão de 32 bits beta atualizada. Ok? Aí depois disso você cria aí o seu pendrive. Vou mostrar hoje a instalação dessa atualização da versão beta, é claro, para a gente observar o que tem de novidades. Certo, aqui é o boot do Elive Linux 3.8.24, uma nova atualização dessa versão beta. Vamos dar um Enter na primeira opção. No caso aqui a linguagem atual é o inglês, eu vou trocar pelo português. Aqui, ó, dá um OK. Vou também colocar o português do Brasil aqui no teclado. OK. Aqui é uma mensagem dizendo que você mudou o idioma, a sua área de trabalho precisa ser reiniciada. OK. Vamos dar um OK aqui. Vamos ajustar essa janela aqui, que está muito pequena. Você vem aqui em Settings, e você vem em Configurações de tela. Você vem aqui em Saídas, Resolução, e escolha aí a sua resolução ideal. No caso desse monitor é 1600 por 900. Aplica. Você observou que quando eu redimensionei a janela, ele causou uma deformação aqui na imagem. Corrigi isso da seguinte maneira: botão direito do mouse, definições, plano de fundo, e escolhi aqui o novo papel. Então ele já corrigiu automaticamente, como você está vendo aí. Aplica, OK. Agora nós vamos clicar em Elive Installer. O consumo de memória do Elive Linux é bem razoável, o de 32 bits. Você pode observar que ele está consumindo aqui. Eu começando a fazer a instalação, ele está consumindo aqui 400 megas, ou seja, ele trabalha com 2 GB sem problema. Recomendo a você que não tem muita experiência com a instalação do Elive, escolher aqui a opção automática. OK. Sistema de arquivo, nós temos duas opções aqui. Podemos usar tanto o Razer FS e como o mais usado, que seria o Extendida 4. Vamos usar o Extendida 4. Está perguntando se você quer criptografar. Eu recomendo não. Pronto, agora ele já está sendo instalado no disco, já está fazendo as cópias dos arquivos e instalando.
No decorrer da instalação você vai ser indagado por vários scripts sobre doação. Aí você decide se deseja doar alguma coisa para o projeto. Nessa etapa você tem a opção de selecionar aqui os recursos que você deseja utilizar no seu computador, como suporte a Bluetooth, você pode marcar, suporte a impressoras, suporte a scanner, Samba, muito interessante isso aqui, você pode instalar já o Samba aqui na instalação, mouse para console, isso aqui não é tão importante, né? Ok, acho que isso aqui tá bom, vamos dar um ok. Outra coisa interessante aqui é com respeito aos recursos do eLive. Ele já te dá a opção de instalar o Wine diretamente aqui no começo da instalação. Você já pode. Também te dá a opção de instalar essa central multimídia aqui. Você pode marcar. Aplicativos do Office, você também pode marcar isso aqui. Modelagem 3D, o Blender também já te dá a opção. Você já tem essa opção de instalar aqui. Você que decide isso aqui, tá? Thunderbird. E jogos e emuladores, isso aqui também é interessante. Vamos marcar, instalar o Chromium, que seria a versão aberta do Chrome. Você pode também instalar a versão do Chrome, só que no caso aqui não daria, porque essa versão de 32 bits o Chrome não aceita. Então você não teria como instalar. Você pode instalar o Firefox, o Opera. Você pode marcar isso aqui já e dar um OK. Aqui você pode deixar no padrão, seria o caso de desinstalar coisas desnecessárias após a instalação. Vamos dar um OK aqui. Tem mais opções aqui, não sei porque não colocou tudo num script só. Aqui te dá a opção de instalar o Skype, o Zoom, o Steam, Dropbox. Você pode marcar isso aqui se desejar. Lembrando que como é de 32 bits, esse Skype, por exemplo, e o Zoom não vai funcionar aqui. Então vamos dar um OK. Vamos dar um OK aqui também. OK. Vamos lá, agora nós vamos nessa etapa colocar o nome de usuário. Nome verdadeiro aqui, você pode colocar qualquer coisa aí, eu vou colocar Tico. E-mail. E-mail é opcional, eu não vou colocar uma senha. Aqui está marcado para login automático, privilégio para instalar pacotes e conceda privilégios para sudo. Isso aqui é recomendado mesmo, né? Agora, nunca solicitar a senha de root não é recomendado, então vai ficar desmarcado. Ok. Hostname, ele já te dá uma opção aqui automático de eLive, no caso meu Tico. Ele já te deu aqui uma opção automática, você pode mudar também isso aqui. Ok. Agora eu concluí a instalação. Vamos reiniciar o computador. Aqui já é o sistema instalado. Ele te mostra essa lista de aplicativos que você pode habilitar a partir de agora. Ele já vem praticamente quase todos os aplicativos habilitados aqui, mas te dá outras opções aqui, como rede, por exemplo, se você quiser habilitar. Ok? Então dá um OK. São várias configurações que você deve fazer aí após a instalação, mas por padrão ele já te dá as opções essenciais. Vamos dar um OK. Beleza, está instalado. Vamos entrar aqui no terminal. Vamos dar um comando de atualização. O sistema diz aqui que precisa atualizar 33 pacotes. A gente pode dar um sudo apt upgrade e já fazer esse processo. Ok, atualizado. Vou dar aqui novamente o sudo apt update para ver. Agora sim, tudo atualizado. Vamos instalar aqui o Neofet para a gente ver as configurações dessa distro de 32 bits. Vamos dar um Neofet.
Deixa eu limpar primeiro para a gente ver direito isso aqui. Agora, Neofet. Beleza. Um sistema baseado no Debian 10 Buster. Tá com kernel 5.10. Ou seja, está bem atualizado. Você que tem uma máquina fraca, já mostrei aqui outros vídeos de outras distros que também fazem esse mesmo papel. No caso aqui nós podemos ver o consumo de processador e memória aqui. Eu tenho mostrado aqui distros que se dizem relativamente leve, consumir sem fazer nada aqui na área de trabalho meio giga, 500 megas. Você pode observar que o Alive está consumindo 264 de memória. Eu marquei aqui aproximadamente 3 GB para essa máquina e o consumo da interface, sem fazer nada, é claro, está em 1/4 de giga. Para esse sistema, um processador simples já dá conta do recado. Com respeito a programas, o Alive traz bastante programas. Como você observou na instalação, eu marquei o Firefox, marquei o Chromium. Lembrando que essa versão de 32 bits, alguns programas não vão rodar, porque atualmente a arquitetura de 32 bits está sendo esquecida, estão deixando para trás. Logo logo não vai mais ter versão de 32 bits. Não tem mais lógica porque os programas eles estão vindo todos em 64 bits. Então não há muita lógica em manter um sistema de 32 bits. Mas, como você pode observar, a suíte de escritório que ele traz aqui é uma das mais recentes. LibreOffice, é claro. É a versão 7.0, né, como você está observando aqui. Foi marcado na instalação a Steam, está aqui também. Em administração, essa distro traz bastante ferramentas, como o Gparted, que já vem aqui também instalada no sistema. Tem a loja Programas, que já vem aqui também com a distro. Você pode instalar alguma coisa também por meio da loja. Beleza? Então é uma distro boa, bem leve. O que eu recomendo é o seguinte: não instalar muita coisa aqui que a gente já sabe que é pesado, porque senão descaracteriza o objetivo da ISO, que seria uma ISO leve. Mas você tem a oportunidade aqui de instalar o que você desejar. É uma distro bem fácil de instalar programas, tanto por meio do terminal, como você viu, por meio da loja. Ok? Aqui em definições, como eu mostrei no início, você pode alterar o plano de fundo. Você pode mudar aqui. Ele tem são bastante papéis aqui que ele traz, certo? Então essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho aí para você ser o primeiro a receber as notificações. E eu espero você no próximo vídeo. Ok? Valeu!